Olá, ouvintes! Boa tarde! Está no ar mais um Escreva Bem e Fale Bem, um programa para ajudar você a escrever e a falar muito melhor. Eu sou a Rosana Leandro, professora de língua portuguesa, e estou aqui para que possamos conversar sobre a boa comunicação. No programa de hoje, nesta temporada de 2023, vamos falar sobre leitura? E aí, como estão os seus projetos de leitura para 2023? Você também se propôs a ler mais em 2023? Que técnicas você tem utilizado? Que práticas você tem adotado para conseguir dar conta aí das suas leituras? Hoje eu vou trazer para vocês algumas partilhas. Podem entender como dicas, como o que considerarem mais apropriado, para que vocês leiam com muito mais qualidade. E principalmente, para quem não tem o hábito de leitura, crie o hábito de leitura ainda em 2023. E a primeira dica, que talvez seja a mais importante, a mais decisiva, aquela que vai impactar mais no seu processo de desenvolvimento, sem dúvida, é que você comece hoje. Pare de procrastinar, estudante. Pare de procrastinar, mãe, pai, avô, avó. Comece a sua leitura hoje. Pais, mães, eu tenho um recado muito importante para vocês. Não adianta você falar com seu filho, você precisa ler, menino. Se você, pai, se você, mãe, não lê, você precisa expor os seus filhos à leitura. E a melhor exposição é o exemplo. Se o seu filho perceber que você está lendo, certamente ele vai se interessar também pela leitura. Então, o exemplo continua sendo o melhor caminho. E você pode começar hoje. Para de dizer, vou começar quando eu estiver de férias, eu vou começar amanhã, vou começar segunda-feira. É típico de nós querer dizer que nós vamos começar na segunda-feira, não é mesmo? Mas eu quero dizer para você começar hoje. Pega o seu livro, seu jornal, sua revista, um artigo que você tiver aí no seu celular, aquilo que te fizer bem e comece a sua leitura hoje, impreterivelmente. Pare mesmo de procrastinar, porque o que vai fazer a diferença é exatamente a sua atitude. Quando nós queremos aprender algo. Se eu quero aprender a cozinhar, eu só aprendo a cozinhar cozinhando. Eu posso até ter aulas teóricas. Alguém pode me ensinar a fazer o arroz, alguém pode me ensinar a fazer o bolo, mas eu só vou saber se eu aprendi, eu só vou saber fazer se eu realmente fizer. Com a leitura não é diferente. Eu quero ler mais. Que técnicas eu utilizo para ler mais? A técnica é infalível. Pegar um livro e ler. Essa é a técnica número 1. Então comece hoje. Outra questão importante é que você não saia atirando para todos os lados e selecione os assuntos do seu interesse. Por exemplo, gosta de ficção científica? Selecione livros relacionados à ficção científica. Gosta de romances, de história, de geografia, religião? Selecione os assuntos, selecione as leituras que você quer fazer, porque isso ajuda no seu processo de organização e gera aquela expectativa boa. Eu vou terminar este livro e vou seguir para o próximo livro. Isso é delicioso. Agora, eu vou trazer uma outra dica aqui para vocês. Mesmo que você tenha selecionado o assunto, selecionou o livro, todo mundo amou o livro, mas você começou a ler o livro e não gostou, gente, não existe problema algum. Para, interrompe a sua leitura e segue para outro livro, a não ser que seja uma leitura por exigência, a leitura da faculdade, a leitura da escola. Aí tudo bem, aí você precisa encerrar o ciclo para que você possa realizar as atividades propostas aí, porque certamente seu professor tem um objetivo didático com essa leitura. Mas se for uma escolha sua, por indicação de alguém, e você não tenha gostado, nada impede que você troque o livro, pare e continue com outro e leia outro. É assim que funciona. Por isso é importante você saber do que você gosta. Selecionar os assuntos do seu interesse vão despertar sua curiosidade e facilitar a sua experiência com a leitura. Outra questão importante: se você fizer pelo menos
15 minutos de leitura todos os dias, isso vai gerar mais 7 horas de leitura para você durante o mês. Exatamente, mais 7 horas de leitura. Então, é importante que você crie esse hábito, que são 15 minutos. Às vezes, 15 minutos que você passa aí nas redes sociais, rolando a tela do seu celular, rolando o feed das redes sociais sem um real proveito. Então, tire, reserve esses 15 minutos para a sua leitura. Isso certamente vai fazer a diferença na sua comunicação, na maneira como você se relaciona com o universo, com o mundo, com as pessoas. Leia todos os dias. Assim como você toma seu banho, assim como você tem suas refeições, faça também suas leituras. Outro aspecto importante é que você escolha esses 15 minutos na sua melhor hora. Por que eu digo isso, na sua melhor hora? Você precisa reconhecer qual é o seu momento de melhor produtividade. Por exemplo, eu me sinto muito mais produtiva no início da manhã e me sinto muito mais produtiva à noite. São os meus horários de melhor produtividade. Então, eu prefiro que os meus horários de leitura sejam ou no início da manhã ou no fim da noite. Ou assim que eu acordo, ou no momento em que eu vou dormir. E você, qual é a sua melhor hora? Qual é o melhor momento que você se sente mais produtivo, mais propenso à compreensão, mais propenso à leitura? O horário que não vai te dar sono, o horário que não vai te gerar um cansaço, te gerar um estresse. É para ser um momento bom, um momento de aprendizado, não um momento de estresse. Outra questão importante são as suas referências. Quem são as pessoas que são referências na sua vida? São os seus professores, são seus pais, são seus amigos, o pessoal da Rádio da Arminda? Quem são as suas referências? Utilize essas referências também para pedir um apoio na seleção das suas leituras. E aproveite também para pensar nas suas referências no seguinte sentido: quais são as redes sociais que eu utilizo? Quais são os perfis que eu sigo nas redes sociais? Eu gosto de perfis sobre literatura, eu gosto de perfis relacionados à leitura, à comunicação. Quem eu estou seguindo? Quem está prestando informações para mim? Quem são as minhas referências? Quem são os meus autores favoritos? Quem são os seus autores favoritos? Isso faz total diferença nas nossas escolhas, porque nós somos influenciados justamente por esses autores, por essas escolhas, por esse tipo de comunicação. Outra questão importantíssima. Você já ouviu falar na palavra curadoria? Curadoria de arte, curadoria literária. Curadoria significa uma seleção e organização de obras literárias, de obras de arte. A curadoria é uma seleção elaborada, aquilo que vai fazer a real diferença. A figura de um curador é uma pessoa que vai selecionar as obras para que elas sejam apresentadas, por exemplo, numa exposição de arte. Então, o processo de curadoria envolve essa seleção, essa classificação. Com as informações não é diferente. Faça uma curadoria, uma seleção e uma classificação das informações. Você quer ler quais autores? Por que você quer ler esses autores, essas autoras? Então, essa seleção, essa curadoria vão ajudar lá naquele primeiro passo, quando você selecionou o assunto e agora você quer selecionar material relacionado a esse assunto. É aí que vem esse momento importante para que você possa selecionar bem. E se for necessário, peça ajuda para alguém. Isso pode fazer total diferença aí no seu desenvolvimento também. Não se esqueça de um fator essencial para tudo que nós fazemos na vida: a diversão. A leitura precisa ser para você um momento divertido também, um momento de relaxamento, um momento em que você está em total conexão com o conhecimento. Então, que seja um momento divertido. Certamente você já precisou ler por obrigação. Quando você precisa ler um texto para uma prova, às vezes uma disciplina que não favorece muito,
é muito desgastante. É cognitivamente desgastante. Então, opte por se divertir. Escolha algo que vai ser leve para você também. Se você está estudando, digamos que você seja um estudante universitário e precisa fazer muitas leituras técnicas para o seu curso, de administração, de nutrição, de enfermagem, de pedagogia, nós sabemos que os universitários precisam ler muito. Os estudantes do ensino médio que estão se preparando para o Enem precisam ler muito. As leituras obrigatórias e os outros textos, escolha textos também que sejam agradáveis para você. Se você gosta de poesia, inclua poesia no seu repertório de leitura. Se você gosta, por exemplo, de letras de canções, inclua as letras de canções, quadrinhos, aquilo que for leve, que for bom para você, autores que você gosta, porque aí sim você vai garantir também o seu bem-estar mental, para que isso não se torne uma exigência, para que não se torne algo ruim. Nós precisamos pensar na leitura como algo que nos favoreça e que nos ajude a crescer como pessoas, que nos ajude como profissionais, como pais e mães de família. Mas é importantíssimo criar o hábito de ler e se divertir com isso, aprender a se divertir com isso, como se fosse um jogo. É muito interessante quando você entra na realidade de um livro, quer saber o que vai acontecer. É assim como assistir a uma novela na TV, só que a leitura ela tem um poder muito mais mágico, que é o de mexer com a sua criatividade. Você cria o seu personagem, você imagina o seu personagem, isso é grandioso demais. Como você pode começar, por exemplo, ler os livros que são clássicos? O que são livros clássicos? Os livros clássicos são aqueles livros de maior expressão, maior representação na literatura universal. Quando nós falamos, por exemplo, em Romeu e Julieta, o casal Romeu e Julieta que encantou tantas pessoas, é um exemplo, Romeu e Julieta é um exemplo de livro clássico, é um clássico da literatura universal. É uma história escrita por William Shakespeare que conquistou muitas pessoas. Foi escrito para o teatro e gera muita comoção pela maravilhosa história de amor. Então, esse é um exemplo de livro clássico. E livros clássicos, eles são feitos mais para serem relidos do que lidos. Por quê? Um clássico, a cada leitura, ele sempre vai trazer uma novidade. A cada vez que você for ler Romeu e Julieta, você vai ter uma impressão, uma sensação, assim como a leitura bíblica. A Bíblia é uma literatura clássica. É claro, com um viés religioso, mas é clássico também. É clássico no seguinte sentido, de ser aí universal, de a cada leitura eu tenho a sensação de ser uma nova leitura, eu adquiro um novo conhecimento. Então você pode também experimentar isso aos poucos, inclua esses clássicos no seu repertório de leituras, que certamente isso vai fazer total diferença para você, para a sua formação, para o seu repertório. Caros ouvintes, espectadores que acompanham o programa direto no meu canal no YouTube, eu agradeço a audiência, agradeço a atenção e quero oferecer-lhes sempre a melhor comunicação. Se você quer mais dicas sobre comunicação, sobre leitura, sobre língua portuguesa, preparação para concursos públicos, siga-me nas principais redes sociais. Eu estou no YouTube, eu estou no Instagram, no TikTok. É só procurar @professora Rosana Leandro. Eu agradeço a Rádio Darminda mais uma vez por abrir esse espaço para tratarmos sobre um assunto tão relevante como a boa comunicação. Eu espero você no próximo Escreva Bem, Fale Bem. Abraços diários e até a próxima!